Valendo! Se é a primeira vez que você está aqui, queria me apresentar, eu queria ter a possibilidade de você me conhecer um pouquinho mais. Meu nome é Klaus Mayrhoser, conhecido como Gigante. Eu trabalhei mais de 20 anos no mundo corporativo em algumas grandes empresas, sempre na área financeira. Vou te contar um pouquinho essa história mais detalhadamente. Mas esse é o canal onde você vai aprender um pouco mais sobre finanças, sobre negócios, finanças para pequenas e médias empresas, para startups, onde você vai ter conteúdo para aprender a gerir um pouco melhor financeiramente o seu negócio. A gente vai falar sobre impostos, sobre receita, sobre organização financeira, relatórios, como escolher um contador, um monte de coisa para você aprender aí. Eu vou te contar um pouquinho mais da minha história, mas antes de eu te contar um pouquinho mais da história, faz o seguinte, cara, faz um favor, o canal tá começando. Aperta aí o sininho, se inscreve no canal, quebra o meu galho, me ajuda. A gente vai mandar essa mensagem falando sobre finanças daqui pro mundo. Primeiro, você não sabe, você tá aí sentado, por que o canal é do Giga, é o canal do Gigante? Eu tô sentado, você não tá me vendo, mas eu tenho 2,8 metros de altura. E eu ganhei o meu apelido ao longo do tempo. Não sei por que me apelidaram de Gigante, e aí ficou Giga. Joguei basquete profissionalmente, joguei em alguns lugares, joguei no Botafogo, no Fluminense, no Grajaú e na Hebraica. Eu sou carioca. Sou casado, tenho 2 filhos, o João e a Malu. Sou casado com a Raquel há 20 e agora 23 anos. Eu estou gravando esse vídeo em 2023. Então, pra você estar olhando agora o canal, se for mais pra frente depois, você faz a conta aí. Estamos em setembro de 2023. Sou formado em engenharia de produção, fiz economia também. Sou analista de sistemas, fiz uma pós em análise de sistemas. Tenho MBA em gestão de negócio, MBA em gestão esportiva. Sou sócio do escritório de contabilidade, sócio de uma plataforma de investimentos em projetos de mineração. Sou sócio de uma empresa RH. Sou sócio de um projeto que faz a gestão de um projeto de voleibol amador aqui no Rio de Janeiro. Então, eu tenho... fora um monte de outras coisas que eu tenho. Mas o meu negócio principal é a minha empresa True Giants, que é uma empresa de consultoria para pequenos e médios negócios, voltado para gestão empresarial e voltado basicamente para ensinar pequenos e médios empresários, startups que estão começando, a gerirem financeiramente o seu negócio. Aí você vai me perguntar, mas por que você está fazendo esse vídeo aí? Qual é a sua petulância de achar que você consegue me ensinar a falar alguma coisa? Deixa eu te explicar um pouquinho. Fora a minha formação toda, eu trabalhei por mais de 23 anos no mundo corporativo. Comecei a minha carreira lá em 97, trabalhando numa empresa chamada Souza Cruz, que faz cigarros. Trabalhava no departamento gráfico, para deixar claro, eu não fabricava cigarro. Eu trabalhei lá durante um tempo no chão de fábrica, ajudando como engenheiro de produção, eu ajudava a produção lá da parada. De lá eu passei pela Ipiranga, trabalhei no departamento de marketing da Ipiranga. Quando eu fui para a ATL, quem é mais velho aí vai saber que a ATL é o que hoje é a Claro. Rapaz, isso entrega um pouco a idade. Eu tô ficando velho. Durante 10 anos, sempre na área financeira, eu trabalhei numa área, durante muito tempo, chamada garantia de receita, que era justamente focada em garantir a receita, o nome óbvio, né? Revenue Assurance, para o nome em inglês. Trabalhava para garantir e focar na geração de resultados e acompanhar os processos dentro da empresa para que a gente perdesse o menos receita possível. Durante muito tempo em telecom, eu passei por vários subsistemas da área de finanças. Eu passei pelo faturamento, passei por contas a pagar, passei por tesouraria, passei por planejamento e orçamento. Foi uma escola incrível, eu trabalhei na ATL, depois eu fui para a Telefônica Celular, não era vivo ainda, e aí a ATL comprou várias empresas antes de eu ir para a Telefônica Celular. Eu participei de todo esse processo de fusão, então eu estava junto dos times que juntaram essas operações. Depois eu cheguei lá na Telefônica quando estava para virar Vivo. Depois eu fui para a Telemar, quando a Telemar estava pensando em montar a Oi, e eu trabalhei numa operação enorme lá durante um tempo. E depois eu fui para a TIM, onde eu assumi a vaga de gerente de controle de investimentos. Eu participei do processo de licitação da 4ª geração. De novo, sempre focado em todos os subsistemas da área financeira em telecom. E aí eu fui para a Sul América e eu assumi a área de M&A, fusões e aquisições. Cara, foi uma experiência incrível, eu passei por vários pontos lá, a gente comprou empresa, vendeu empresa, fez IPO, fez OPA, fechamento de capital, abertura de capital, participei de algumas das grandes negociações de seguros do Brasil na época. Os desafios dentro da Sul América eram muito grandes e eu batia no peito que eu queria mais desafios. E eu assumi a área de planejamento estratégico da área de relações com investidores. Foi uma época muito bacana. Eu viajei o mundo todo apresentando a Sul América para investidores
Quem acha que essa área de relações com investidores é mó glamour, é mó balela. Eu conheço vários aeroportos espalhados pelo mundo. Mas isso tudo é para te mostrar que eu aprendi e conheci um monte de coisa de negócios nessas empresas. Quando eu saí da Sul América, eu estava viajando muito, meus filhos pequenos, eu resolvi ir para a Estácio. Trabalhei na Estácio durante bastante tempo. Eu fui para ajudar na área de montagem da área de CSC, que é o Centro de Serviços Compartilhados. E aí voltei de novo a trabalhar com tesouraria, contas a pagar, contas a receber, faturamento, cobrança, crédito. Eu cuidava de todo o back-office da Estácio. E aí teve uma hora que o presidente virou para mim e falou assim, depois que a gente tinha resolvido vários problemas lá na Estácio, ele falou, vem me ajudar a montar o planejamento estratégico da Estácio. Eu sei da tua competência que você fez em outras empresas, eu fui para lá. A Estácio cresceu pra caramba. A Estácio, na época, saiu de 20 unidades para 70, 90, 80 unidades. Foi um franco crescimento. E eu tava feliz na Estácio, amarradão. Mas para quem me conhece um pouquinho melhor, sabe que eu sou apaixonado e viciado por esporte. E aí eu recebi um convite para ser sócio, CFO, diretor financeiro do Esporte Interativo. Para quem tá aí vendo agora, não tá vendo um monte de boné aqui atrás, né? Tudo é boné de esporte. Dá pra ver, o pessoal? Brunão, técnica, dá pra ver? Obrigado, Brunão. Eu sou apaixonado por esporte. Esse chamado do esporte interativo foi um negócio que impactou muito. E eu fui pra lá, a gente cresceu muito, criou alguns dos grandes problemas que existem no mundo esportivo hoje de direitos de transmissão. Eu aprendi muito no esporte interativo. Eu sempre tive o senso de dono, né? Apesar de nunca ter sido sócio e acionista das empresas por onde eu passei, mas ali eu posso dizer que foi o primeiro lugar onde eu virei sócio, eu era dono daquele negócio. Cara, foi uma experiência incrível. A gente trouxe a Turner para ser sócia dessa empresa do esporte interativo. A gente fez um planejamento, botou dinheiro, comprou a Copa do Nordeste, tirou o direito da Liga dos Campeões da ESPN. A gente fez um monte de coisa, foi muito legal esse processo. Chegou um momento que a gente vendeu o esporte interativo 100% da Turner para a Turner e a gente virou... eu virei Turner 100%, eu virei o CFO da Turner no Brasil logo em seguida, que foi até uma surpresa pra mim, porque eu achava que os americanos iam me dar um pontapé no final da espinha e vamos botar um gringo aqui pra ser o diretor financeiro e CFO da empresa, e eles me convidaram pra ser o CFO da empresa aqui no Brasil. Mas alguma coisa não tava fazendo muito sentido pra mim. Eu já não era mais dono do negócio, eu voltei a ser funcionário ali, né? Era uma empresa super bacana, a Turner era uma empresa super agradável, mas chegou um momento que eu falava, cara, não é bem isso, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu recebi um convite para ir para o Grupo Globo e eu aceitei e eu assumi como diretor de serviços financeiros para a área de mídia impressa. Era o Infoglobo, Valor Econômico, Editora Globo, Globo Livros, tudo de material impresso. O pessoal do Rio de Janeiro que passa ali na Washington Luiz, em Duque de Caxias, e vê aquele parque gráfico enorme ali na entrada da linha vermelha, ali na entrada da Washington Luiz, perto da linha vermelha, perto do aeroporto do Rio de Janeiro. Eu era o responsável por aquele negócio ali. É um trabalho. E eu fiquei um tempo no Globo, foi uma experiência legal, mas o problema continuava, que era eu estava trabalhando para os outros, não estava trabalhando para mim, construindo um negócio. E depois de um tempo eu resolvi sair e recebi um convite, cara, incrível, de um amigo meu que me ajudou muito nessa época a encontrar o que eu queria fazer. Foi o Jerônimo Temel. Jerônimo é um grande parceiro, irmão, que a vida me deu. E o Jerônimo falou, Giga, pô, vem pra cá conversar comigo, cara, eu tô montando um negócio. Ele tava montando a empresa dele na época, era um negócio pequeno, faturava 6, 7 milhões à época. Eu tô falando assim porque ele publicamente já falou sobre isso. E ele falou, pô, vem me ajudar, vem ser meu sócio no meu negócio. E naquela época a empresa tinha, sei lá, 15 funcionários, funcionava no Espírito Santo. E eu falei, tá bom, eu vou. Rapaz, eu nunca me diverti tanto. Muito trabalho, muita coisa pra fazer numa empresa pequena. Botei as minhas habilidades em jogo ali. A gente saiu do faturamento de 7 milhões para um faturamento de 20 milhões em 2 anos. De novo, tô dizendo isso publicamente, porque o Jerônimo já falou isso publicamente. Só tinha um problema, a empresa ficava no Espírito Santo e eu sou carioca e gosto do Rio, morava aqui, minha família aqui, e eu tava viajando muito. O Jerônimo tinha outros projetos pro IGT junto comigo, mas algumas coisas não batiam do projeto. E a gente conversou e falou, amigo, pô, vamos ver como é que a gente segue daqui, porque a gente tá querendo coisas diferentes. Eu saí da sociedade em 2020, logo no início da pandemia, e me tornei consultor dele no dia seguinte. Então eu digo que eu, uma vez sócio do IGT, sempre sócio. Então, apesar de eu ter saído da sociedade, eu continuo lá até hoje. Foi muito bacana, porque naquele momento começou a pandemia
E eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Né? Eu sou consultor do IGT, mas isso aqui não preenche o meu tempo como um todo. E eu precisava encontrar o que eu ia fazer. Naquele momento, tava todo mundo cortando, sem dinheiro, com problemas. Falei, cara, quer saber? Vou aproveitar meu tempo aqui e vou dar consultoria de graça para 10 empresas. Eu tinha naquela época 800 seguidores. Falei, vou ver o que vai acontecer. Cara, e todos eles conseguiram passar pelo período inicial da pandemia, resolveram seus problemas de caixa, seu problema financeiro no primeiro momento, tava tudo funcionando bem. Eu falei, rapaz, não é que eu sei fazer isso? E aí eu comecei a vender preços pequenos, menores e tal. Quando chegou em setembro de 2020, eu não tinha espaço na minha agenda mais para atender cliente. Abri uma mentoria em grupo à época, que foi um processo muito bacana. Entrei para um grupo de negócios chamado BNI, que eu tô lá até hoje. Num vídeo futuro eu falo sobre isso. Então tem algumas coisas, cara, que são incríveis, que me ajudaram muito nesse processo. Desde essa época, eu tenho a minha empresa de consultoria. Eu assessoro pequenos e médios empresários e investidores e capacito essa galera e capacito os funcionários dessas empresas, né? Eu tenho um negócio que eu digo que eu sou um CFO as a Service. Você não pode contratar o CFO da Globo em tempo integral, mas você pode contratar ele por um pedacinho de tempo, né? Que é o que eu faço hoje com vários empresários por aí. Eu dou consultoria de planejamento estratégico, eu faço avaliação de empresas para processos de compra e venda, né? O que a gente chama de processo de M&A. Monto o seu planejamento e orçamento para o ano seguinte. Então, tem várias coisas hoje que eu trabalho e faço com pequenos e médios empresários. Nesse canal aqui, o que você vai ver é um pouco de todo esse suco do que eu aprendi ao longo desses 23 anos, passando por todas essas empresas, dando consultoria para essas várias empresas que eu dei. Algumas, eu tenho um foco muito grande em marketing digital, essa galera importante do marketing digital. Se você olhar uns vídeos antigos aqui, você vai ver pessoas como Pedro Sobral, que me deu oportunidade, né, e gravou um podcast comigo, o próprio Jerônimo, Vitor Damasio, Rodrigo Vinhas. Tem vídeo aqui embaixo gravado com o Paulão, que é um campeão olímpico. O Éder Gribler, que é um cara da Fast2Mind, que é um cara com uma startup que começou comigo quando ele era uma startup ainda pequena e hoje o cara tá um monstro dentro do segmento de mineração. Então, cara, tem muita gente que tá comigo nesse tempo e eu hoje tenho tranquilidade de dizer para você que se você chegou aqui e tá aqui, é porque você tá no lugar certo para aprender e se capacitar sobre finanças e negócios para pequenas e médias empresas, para você alavancar o crescimento da sua empresa, botar suas finanças em dia e sair do outro lado melhor do que você entrou. Então acompanhe o canal, segue a gente aqui. Você vai ter muita oportunidade de aprender muita coisa, conteúdo gratuito para você se capacitar e melhorar o seu negócio. Eu digo uma coisa, é o seguinte, vou te dar um dado histórico que é bem bacana. O Sebrae tem uma pesquisa que é muito legal, que diz que compara o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Brasil têm economias de tamanho distintos, mas a gente pode fazer uma comparação rápida sobre esses pequenos e médios negócios. No Brasil, as pequenas empresas empregam mais ou menos entre 45% e 47% da força de trabalho do Brasil. As grandes contratam os outros 50%, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos, essa proporção é a mesma coisa. O problema não é de distribuição de mão de obra. Quando você chega no PIB, que é a riqueza gerada pelas grandes empresas e a riqueza gerada pelas pequenas empresas, o tamanho do PIB, né, da riqueza gerada pelas grandes empresas nos Estados Unidos é semelhante e igual ao total do PIB agregado gerado pelas pequenas empresas. Então você pode ter 3 mil grandes empresas aqui, elas geram 100 caixinhas de chiclete. E você pode ter 20 mil pequenas empresas aqui e essas 20 mil empresas geram os mesmos 100 caixinhas de chiclete. Que total dá o PIB dos Estados Unidos 200 caixinhas de chiclete. No Brasil, isso só representa 25%. Apenas 25% da riqueza gerada no Brasil é gerada por pequenas e médias empresas. E o meu trabalho aqui é capacitar e ajudar você para que a gente melhore, ou seja, o problema não é força de trabalho, não é gente trabalhando, é a maneira que a gente está fazendo isso, é o jeito que a gente está gerindo os nossos negócios. É a maneira como o problema de gestão, o problema de finanças, que é o problema que a gente mais enxerga. Segundo o Sebrae, a dor maior do pequeno e médio empresário é a dor financeira. É não saber se gerir o seu negócio, é não ter tempo pra porra nenhuma. Trabalha, chega no final do dia, não gera lucro nenhum, parece que tá enxugando gelo. Para você que é pequeno e médio empresário, é que eu vou fazer esses vídeos e esse conteúdo aqui para que você, dono de startup, que quer crescer o seu negócio e virar um gigante, para você, pequeno e médio empresário, que quer virar um gigante na sua área, na sua região, possa crescer o seu negócio e virar um gigante. E a gente
que é o meu propósito, aos poucos, equilibre essa balança. Pode ser utópico, pode demorar, mas eu tô aqui pra dar a minha contribuição ao Brasil, vamos dizer assim. Cara, deixa eu fazer um último pedido pra você. Se inscreve de novo aí, aperta no sininho, se inscreve no canal e acompanha os novos vídeos que vão vir daqui pra frente. Obrigado e até a próxima. Fui!